Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do Rafa's Prevcast. Eu sou Rafael Gomes, sou advogado previdenciarista e professor universitário. E ao meu lado, a minha co-host, Fabiana Azevedo. Isso, meu nome é Fabiana Azevedo, sou advogada previdenciarista, apaixonada por traduzir o INSS para a linguagem do dia a dia. Fábio, hoje o papo é daqueles papos sérios, né? Então, se a pessoa ela é aposentada, ela é pensionista, ela é segurada do INSS, ela tem que nos ouvir hoje até o final, porque hoje nós vamos falar daqueles assuntos mais comentados nos últimos dias, que são as fraudes do INSS. Então, se a pessoa ela quer se inteirar desse assunto, ela precisa ficar aqui com a gente até o final. Sim, Rafa, e provavelmente você viu, né, as notícias de operações da Polícia Federal, fraudes bilionários, descontos indevidos de pensionistas e aposentados do INSS e várias pessoas perdendo dinheiro, né? Então é um assunto que está bem alto e que a gente vai explanar tudo aqui nesse episódio do podcast. E o mais louco de tudo, que isso não é uma fraude em um local isolado, é algo que tomou uma proporção nacional, né? É por isso que a gente tem uma operação conjunta da Polícia Federal, do próprio governo, né, da Receita Federal, do INSS, para poder tentar combater essas fraudes. Sim, e nesse episódio do podcast, a gente vai explicar para o segurado como que essa fraude funciona, a gente vai orientar como que o segurado vai ficar sabendo se ele foi vítima, né, desse golpe ou não e como ele vai se proteger, ele vai proteger o seu benefício contra essas fraudes que estão acontecendo aí. E além disso, é claro, a gente vai responder todas as perguntas que a gente recebeu, né, Rafa? A gente recebeu várias perguntas, selecionamos algumas no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, aqui no nosso quadro do podcast que vocês já conhecem, que é o quadro Fala Aí Segurado. Isso, Fábio. Vamos parar de promessa então, porque a gente trabalha com direito e não com promessas, né? E vamos então falar sobre o que a gente. Vamos entrar já no assunto, Um né? assunto que interessa, né? Então, você segurado, mais uma vez, fique até o final do podcast, que hoje a gente vai explicar, né? Vai mostrar o lado que vocês ainda não conheceram, que vocês ainda não ouviram sobre essa fraude do INSS e como isso vai impactar diretamente no bolso do segurado. Isso, fica com a gente após a vinheta que você vai saber tudo sobre a fraude do INSS. Fábio, então a gente precisa contextualizar o nosso segurado. Quando que surge, né? O que é essa fraude que a gente está falando, que aconteceu, que tomou as mídias nos últimos dias, né? Nos últimos meses? Na verdade, Rafa, essa fraude do INSS, ela já acontece há muitos anos, né? Pela experiência que a gente já tem na advocacia, há muito tempo que isso vem acontecendo, de desconto indevido, seja de associação, seja de sindicato, de um empréstimo indevido. Então, sempre a gente via alguns casos no escritório de clientes que procuravam, só que era um caso ou outro. Com o tempo, isso foi tomando uma proporção maior, foi acontecendo, né? Vem acontecendo muitos descontos em benefícios, em aposentadorias e pensões, e isso repercutiu de uma forma em que foi criada algumas operações da Polícia Federal. Dentre essas operações, né, da Polícia Federal, nós temos a operação sem desconto. O que seria isso? Essa operação ela tem como objetivo investigar cerca de 8 bilhões que foram descontados das contas dos aposentados, seja pensionista, seja aposentado do INSS. É um valor, assim, muito alto, foi por isso que teve toda essa repercussão que vem descontando. E também, com essa investigação, ocorreu o afastamento do presidente do INSS por indícios de irregularidade, indícios de descontos indevidos. Então, essa operação, Rafa, veio justamente para conseguir inibir mais descontos futuramente. Mas lembrando que o que eu falei aqui do início, que esses descontos já vêm acontecendo há muito tempo, há muitos anos, mas só agora que tomou uma proporção muito grande pela quantidade de descontos que vem acontecendo a cada mês, a cada ano que vem aumentando. A gente que atua na advocacia, a gente percebe que há muitos anos esses descontos já acontecem, né? Sim. Eu lembro desde quando eu ainda era estagiário, que já chegavam nos escritórios descontos que as pessoas não tinham autorizado. E aí, isso a gente não sabia que tinha essa proporção tão grande. A gente acreditava que era casos isolados, sabia que acontecia com reiteradas vezes, mas não sabia que tinha essa proporção, que existia, na verdade, uma organização que tomava conta, né, que chefiava essas operações legais. E aí isso explode tudo agora, né? Então, pra gente que é advogado, a gente já conhecia esses golpes, porque chegava pra gente no escritório, mas não sabíamos que tinha essa, como eu posso dizer,
tinha escalado desse tamanho, né? Essa proporção, né, tão grande que tomou Exatamente. agora. Teve algumas coisas que o governo, né, ele tá fazendo, né? Algumas coisas que eles estão fazendo para tentar inibir isso. O que seria exatamente? Nós temos, na verdade, várias ações, não só do governo federal, como também por parte do INSS, da Receita Federal, mas uma proposta que o governo fez, né, foi entrar com ação no STF para poder suspender os descontos, suspender, na verdade, as ações que tramitam que versam sobre esses descontos. Porque, como eu disse, não é de hoje que esses descontos acontecem. Então, qual o objetivo do governo com essa ação? Impedir que aqueles processos que estão em andamento, eles sigam o andamento, que eles sejam suspensos e fazer com que o INSS pague isso de maneira administrativa, né? Como já tem sido prometido pelo INSS. Outra grande possibilidade, outra grande luta do governo nesse sentido é para abrir um crédito esse para poder dar conta de pagar todos os segurados, né, todos os pensionistas, todos os aposentados que tiveram e que foram vítimas desse golpe. Até porque foi cerca de 8 bilhões de reais, né? Então, um valor muito grande para ressarcir todos os segurados do INSS. E aí, para a gente já falar para o segurado como que essas fraudes aconteceram, a gente vai explicar, porque muita gente não entende, às vezes pensa assim, mas eu nunca forneci nenhum dado, nunca assinei nada, e mesmo assim vem descontando do meu benefício, né? Então, essas fraudes, elas acontecem de várias formas. Uma das formas aí que a gente pode citar seria a fraude do empréstimo consignado, empréstimo indevido. Como que acontece? Essa pessoa nem imagina e está lá descontando quando vai ver um empréstimo de algum banco, né? Isso se dá através de uma assinatura falsificada, que às vezes o próprio servidor ali do banco assinou. Às vezes não existe assinatura e mesmo assim eles fazem algum empréstimo. Isso seria de empréstimo consignado, que vem descontando direto, né, da folha do pagamento. Então, isso seria um dos meios, né, Rafa? Sim, e aí, para poder tentar inibir isso, o governo ele tomou algumas atitudes. Uma delas foi suspender a possibilidade de contratar empréstimos consignados via aplicativo. Isso aconteceu no início de março, depois voltou e agora está sendo permitido apenas por biometria, não é isso? Sim, apenas por biometria através do site, né, do aplicativo do meu INSS, onde o segurado ele acessa, ele faz o reconhecimento facial, que é a biometria, para então eles autorizarem o empréstimo consignado, para não correr o risco de ter mais fraudes, além do que já aconteceu, né? Outra coisa que eu percebi também foi o aumento de cruzamento de dados, né? Sim. O governo tem cruzado os dados e tem agido de maneira conjunta, não só o governo federal, mas também a Polícia Federal, a Receita Federal, o INSS, todos esses órgãos tentando combater esses crimes que têm acontecido, né? Tem também a questão da falsificação de vínculos empregatícios, que facilita também. Tem até um caso recente que teve aí, uma reportagem, em que uma moça descobriu que ela teve sua carteira assinada, o início do vínculo foi uma época que ela nem tinha nascido. Então, é uma forma de fraudar também o sistema, né? Às vezes tem ali um vínculo anotado na sua carteira de trabalho, sendo que a pessoa nunca trabalhou naquele estabelecimento. E provavelmente você também já viu algum caso parecido com esse. Sim, tem casos de pessoas que têm carteira assinada lá em São Paulo, que nunca foram em São Paulo. Já tive caso de uma cliente que eu dei entrada no salário maternidade e aí apareceu para ela um vínculo com a prefeitura. E aí ela nunca tinha trabalhado na prefeitura, ela era trabalhadora rural. Aí depois nós pedimos para poder notificar a prefeitura, para a prefeitura esclarecer, e a prefeitura sabia, provavelmente foi vítima de uma fraude. Então, assim, essas fraudes acontecem em todas as proporções. A gente fala, e tem caído demais na mídia a questão dos descontos indevidos, mas são fraudes de outras espécies também, né? Como essa de carteira assinada sem de fato ter sido assinada. Tem a questão também do laudo médico, né? Que isso até dificultou em algumas situações de próprio benefício no INSS. O prazo, eles diminuíram um pouco o prazo de aceitar o documento médico, porque também, infelizmente, tem essa falsificação no documento médico. Isso. Então, assim, como que essas fraudes, elas acontecem? Existem várias formas de ela acontecer. Primeiro, são os contratos, né, que são feitos sem autorização. Então, muitas vezes as pessoas, elas estão tendo algum desconto ali no benefício e de algum contrato que ela não autorizou fazer o empréstimo. Às vezes, tem até um caso engraçado de que lá no escritório que eles ligam falando que é de uma associação que vai oferecer um plano de saúde, que vai oferecer isso e aquilo outro, perguntando se autoriza ser descontado o benefício. A pessoa autoriza por acreditar que se passa-se, né, por um plano de saúde, por acreditar que é um plano de saúde, e aí não recebe nenhum benefício, não recebe nenhum cartão. Na verdade, está sendo contra ele naquele momento um empréstimo. E aí, quando a gente vai solicitar as cópias, chega o áudio da pessoa ali aceitando. Só que, na verdade, ela estava aceitando
uma coisa que é totalmente diferente do que foi proposto, né? Seria um plano de saúde, o que acontece demais que a gente vê nos dia a dias. Sim, são casos práticos que a gente vê diariamente, né, no escritório em si. Tem até um caso também de empréstimo indevido que eu atendi há um tempo atrás, de uma senhora que ela mora na zona rural e ela, quando ela me procurou, ela realmente falou que tinha feito um empréstimo há muitos anos atrás, só que, segundo ela, pelo conhecimento dela, né, esse empréstimo já deveria ter acabado de descontar. Quando a gente foi olhar o extrato de pagamento, o extrato de empréstimo, a gente viu que tinha 6 empréstimos indevidos no benefício dela. Então, assim, uma quantidade muito grande, só que de empréstimos pequenos, que às vezes a pessoa nem percebe tanto, sabe que o valor tá vindo menor, mas não corre atrás, sabe? E foi deixando. Quando a gente verificou, tinha 6 empréstimos indevidos, estava recebendo um valor menor do seu benefício. Então, foi necessário ingressar com a ação judicial, pedir o cancelamento dos empréstimos que ela não realizou, ela fez apenas de 1, tinha 6, ou seja, 5 ali ela não realizou, não autorizou. E a gente entrou com esse desconto, esse processo, né, para cancelar esses descontos de empréstimo indevido. Pedimos a devolução dos valores já descontados em dobro, né, Rafa? Lembrando que a gente pede em dobro. E também a indenização pelos danos sofridos, porque ali foi um desconto em que a pessoa não autorizou em momento algum. Então, são N casos práticos que a gente, assim, poderia falar para vocês, mas que são casos que acontecem e que as pessoas devem, sim, ficar atentas ao seu extrato de pagamento. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que, a maioria das vezes, essas fraudes elas acontecem por causa do mau uso da senha do meu INSS, né? Que é a senha do meu Gov. É uma senha que geralmente ela é compartilhada com contadores, com advogados, que as pessoas ou não guardam direito ou compartilham com terceiros que podem, inclusive, autorizar empréstimos. Hoje está mais difícil porque é via biometria, mas antes dessa fraude estourar, era possível autorizar empréstimos via meu INSS. Então, esse uso indevido da senha do meu INSS pode causar esses prejuízos, né, de fraudes. Então, por isso que é importante você guardar bem essa senha e saber com quem você compartilha. Um método de segurança que a pessoa poderia adotar seria a verificação em 2 etapas, né? Mas lembrando de alinhar com o contador e com o advogado, já que são profissionais que utilizam essa senha. Sim, e já entrando aí também sobre os impactos, né, que essa fraude está causando aí no bolso dos segurados, um dos impactos que a gente pode citar e que a gente já falou aqui no início seria sobre o empréstimo consignado. Trouxe um impacto na vida de muitos segurados, porque tem pessoas que realmente necessitam fazer o empréstimo consignado, seja para pagar uma dívida, para consumir algo dentro de casa, porque às vezes o salário mínimo não é suficiente, né, Rafa? Então, quando teve essa questão da fraude do INSS, eles suspenderam todos os tipos de empréstimo consignado. Eles cancelaram, isso foi mais ou menos no início de maio, só final de maio, no dia 23, que eles liberaram para os aposentados e pensionistas realizar esses empréstimos consignados que descontam no próprio pagamento do INSS. E isso foi em razão da fraude que teve. Então, isso impactou diretamente na vida do segurado. Infelizmente, por algumas questões, né, que eles fizeram lá, algumas questões não, né, vários empréstimos que vêm acontecendo de forma irregular, eles tiveram que cancelar, bloquear todos os acessos em que os segurados não estavam realizando mais o empréstimo consignado. E só a partir do dia 23, eles autorizaram a partir da biometria, né, do reconhecimento facial. Outro impacto também foi o aumento de exigências. Pra gente que é advogado, tá difícil Muito. cumprir alguma coisa no INSS. Então, assim, eu percebi que aumentou uma desconfiança por parte do INSS com as pessoas que vão fazer alguma coisa no INSS, também do segurado com o INSS e com as associações e sindicatos. Porque realmente a gente tem um sistema já todo estruturado, o INSS, que aparentemente funcionava sem muitas margens, né? E aí a gente vê que esse sistema que aparentemente funcionava sem muitas margens de erro, ele é falível, né? E foi possível, mesmo usando a senha do meu INSS, mesmo com esses sistemas de segurança, acontecer esse tanto de fraude. Então, pra gente que é advogado, quando a gente chega no INSS, a gente percebe um tratamento diferente por parte até dos servidores. Eles também estão desconfiados, né, com essas fraudes do INSS. Infelizmente. Isso faz com que o processo ele demore mais. Sim. Então, o processo, até os processos judiciais, a gente está falando aqui de processo administrativo, mas até os processos judiciais, eles demoram mais. Quando a gente entra com o processo, ele é concedido, né, a pessoa, seja, ganhou o benefício, tem um procedimento que a gente chama de implantação do benefício. O que é essa implantação? É a partir do momento que o INSS começa a pagar. Eu percebi, eu não sei se tem sido assim no seu escritório, que tem demorado, né, de pagar esses benefícios, pelo menos
depois do que aconteceu isso, né? Depois dessas fraudes. Então, com tudo isso, né, que aconteceu, a gente percebe que, diante dessa desconfiança, é triste com que as pessoas que realmente precisam, né, do INSS, precisam do serviço, elas tenham ficado prejudicadas, né? exatamente, nesse sentido, porque o próprio servidor, ele desconfia do advogado, ele desconfia do segurado, e às vezes com razão, né, para poder... Até porque tem advogados, servidores, infelizmente, envolvidos, né, nessa fraude do INSS. Então, é uma forma de tentar se resguardar, exigindo mais documentos, observando mais as assinaturas. E isso impacta de uma forma significativa na vida nossa, né, no serviço em si, porque eles estão exigindo mais para evitar fraudes futuras. Exatamente. Fábio, nós chegamos então num momento muito bom, um momento mais esperado do nosso podcast, que é o quadro Fala aí Segurado. Nós temos uma pergunta aqui, eu já vou ler para você, que é de Dona Maria, ela é lá de Bocaiúva. Primeiro nós queríamos agradecer a Dona Maria pela participação. Ela fala o seguinte: eu nunca fiz empréstimo, mas tá vindo descontos no meu benefício. Isso é igual porque eu faço. Você poderia responder pra gente? Posso sim, Dona Maria. Muito obrigada pela participação. Essa questão de ter desconto indevido no seu benefício e a senhora nunca fez empréstimo, a primeira coisa que a gente sempre orienta, procure um advogado especialista para olhar a situação da senhora. Porque tem desconto indevido, mas também pode ter outro tipo de desconto. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para a senhora. Quando o advogado analisa o seu extrato de pagamento e o seu extrato de empréstimo, ele vai analisar se é um desconto indevido de uma associação ou de um sindicato, ou se trata de um empréstimo indevido, ou até mesmo se é uma tarifa bancária. Porque ocorre casos em que, quando a pessoa começa a receber o benefício, Rafa, ela vai lá no banco e pede uma abertura de uma conta corrente. Na maioria dos bancos, eles vão cobrar uma tarifa por isso. E acaba que a pessoa acha que é um desconto indevido, né? Um empréstimo de associação ou sindicato, alguma coisa assim, e é algo diretamente no banco que seria uma tarifa. Então, por isso que a gente orienta, procura um advogado para ele analisar. Se for uma tarifa de banco, aí a gente pede para você ver diretamente ao banco se você assinou lá o contrato de abertura de conta para descontar esse valor. Agora, se for um empréstimo indevido, né, que está descontando direto do seu benefício ou outro tipo de desconto, aí o advogado ele vai ingressar com a ação judicial, requerendo o cancelamento do desconto, a devolução em dobro dos valores já descontados, bem como a indenização pelos danos sofridos, até porque trata-se de um desconto em que o segurado ele não autorizou, não é? E a gente também tem aqui uma segunda pergunta que selecionamos do seu Zé. Eu acho que é da cidade de Januária. Seu Zé pergunta o seguinte, Rafa: se eu pagar uma taxa, consigo antecipar a minha aposentadoria. Isso é verdade? Seu Zé, nesse caso a gente precisa analisar qual que que taxa que é essa. Porque existem alguns pagamentos que podem ser feitos para poder complementar a contribuição. Então, deixa eu dar um exemplo para o senhor. Se o senhor trabalhou um período e contribuiu a menos do salário mínimo, é possível que o INSS abre uma exigência para você complementar o pagamento, né? Mas se for, no caso de um processo que já tiver na via judicial, um processo que não tem a necessidade de ter esse pagamento de complementação de contribuição, não existe nenhuma taxa nesse sentido. É importante essa pergunta do senhor porque a gente entra em uma situação que foge até do nosso quadro aqui, mas que tem acontecido muito, que são os falsos advogados, né? Que eles entram em contato com o cliente, mandam para o cliente ali a petição inicial do processo, mandam uma sentença falsa e cobra deles uma taxa. Então, sempre que chegar alguma taxa, algo nesse sentido, um contato diferente, é importante procurar o advogado para saber se aquela taxa realmente existe. Porque pode acontecer de ser uma complementação previdenciária, né? Mas pode ser também um golpe, o que tem acontecido com muita frequência. Por isso é importante a gente prestar atenção em qual natureza é essa taxa, né? Geralmente não tem, isso é a regra, né? Não tem isso de pagar uma taxa para antecipar a aposentadoria. Até porque quando a gente entra com a aposentadoria, existem vários fatores que vai fazer com que essa aposentadoria ela ande rápido ou mais devagar. Um desses fatores é: os documentos estão corretos? Geralmente, se você procurou um advogado, ele verifica antes que falta um período ali para você contribuir, para você complementar, ele já te avisa logo no início, né? Se tá tudo certo e entra no INSS, o INSS vai analisar e aí a gente não consegue dar uma devolutiva para o cliente quanto tempo vai demorar. Outra questão é no judiciário. Então, assim, a vara que o processo cai, ele vai
vai influenciar em quanto tempo que ele vai demorar. Se é um processo que ele é distribuído na Justiça Federal ou na Justiça Comum, também vai demorar. Então, existe uma série de fatores aí que vai influenciar em quanto tempo o processo vai demorar ou não. E aí as pessoas, né, os golpistas sabendo disso, muitas vezes eles entram em contato com os clientes propondo, né, o pagamento de uma taxa para o processo adiantar. Então, nesses casos, é importantíssimo avaliar com o seu advogado ou então procurar um advogado para poder avaliar se de fato existe uma taxa ou se é apenas um golpe, né, doutora? Sim. Vamos passar então para a terceira pergunta, que é da Carla, daqui de Montes Claros. Ela pergunta o seguinte: se o governo suspender os processos, eu vou perder minha ação? Carla, muito obrigado pela participação e a doutora Fabiane, ela vai responder. Carla, é o seguinte, esse tipo de ação, provavelmente você está falando aí do processo que você entrou de indenização contra algum desconto indevido. Sobre isso, a gente tem que aguardar a decisão do STF. O que o STF vai julgar sobre isso? Se ele vai determinar que todos os processos contra esse desconto indevido que sejam suspensos ou se vai continuar para pagar os segurados. Porque, infelizmente, é um valor muito alto, né, Rafa? Então, a gente sabe que agora a máquina judiciária, né, moveu porque tem vários processos. Então, tem muito processo em andamento e talvez não vai conseguir pagar todo mundo. Então, vai ter essa ação em que o STF ele vai decidir se realmente vai prosseguir ou não, se vai ter que suspender até ter outra decisão. Então, enquanto isso, a gente tem que aguardar o que o STF vai decidir, tá bom? É importante essa pergunta da Carla também, porque no último dia 17, uma segunda-feira, o Dias Toffoli, né, o ministro do STF, ele emitiu uma decisão nessa ação que julga a suspensão desse processo, garantindo que os processos eles continuam tramitando, né, ou seja, não vão suspender esses processos, e marcando uma audiência de conciliação para o próximo dia 24 de junho agora. Então, provavelmente, quando esse podcast for ao ar, já vai ter julgado essa decisão, mas atualmente mantém as decisões em andamento. Por isso que é importante a pessoa procurar desde logo o advogado para poder ingressar já com a ação e garantir, né, que o seu direito seja pago. O que pode acontecer, e essa é a proposta do governo, é que os pagamentos sejam feitos na via administrativa, mas nós não sabemos se isso vai acontecer. Uma das preocupações centrais disso é porque nós temos um problema no judiciário, né? Qual que é o problema que nós temos no judiciário? Atualmente, nós temos 80 milhões de processos em andamento. E desses 80 milhões de processos, o INSS é uma das partes que mais aparecem. Então, o judiciário ele já está abarrotado de processos. E aí, o governo entendeu o seguinte: vamos propor uma ação para poder suspender esse processo, aí a gente vai evitar uma crise maior no judiciário, que já existe, né? E vamos tentar fazer o pagamento disso na via administrativa. Mas é importante lembrar que é uma ação que ela ainda está para ser julgada, né? Como as ações do STF são ações que demoram muito tempo, que impactam todo o sistema judiciário, então isso pode demorar muito tempo. Por isso que é importante, desde logo, já procurar um advogado para tentar garantir o processamento legal dessa ação e para que a pessoa também tenha restituído os seus valores em dobro e também seja indenizado, né? Devidamente, é importante né? falar que é isso porque a gente já ingressa com essas ações há muito tempo, né? Há mais de 10 anos a gente já entra com essas ações. E aí, para nós que somos advogados previdenciaristas, a gente está numa insegurança jurídica grande, porque e aí, como é que vai ficar? Então a gente já está entrando com todas essas ações, inclusive lá no meu escritório a gente já pediu para poder agilizar, a gente está dando prioridade nessas ações, porque não sabemos o que vai acontecer. Mas vamos lá, então, vamos passar para a próxima pergunta, que é do Lucas, né? O Lucas, ele pergunta o seguinte: bloquearam meu benefício por suspeita de fraude. E agora? Você pode responder para a gente, doutora? Sim, Lucas. Inclusive, o Lucas, ele mandou pergunta lá de São Paulo, viu, Lucas? Obrigada pela participação. A gente agradece, pode estar acompanhando a gente sempre aqui com os nossos episódios do podcast. Respondendo sua pergunta, Lucas, você perguntou sobre bloquearam meu empréstimo, meu benefício para empréstimo consignado. E agora? Sobre isso, a gente até mencionou aqui no início, que foi um dos impactos que causou na vida do segurado. Quando teve essa questão da fraude do INSS, Lucas, eles suspenderam todos os empréstimos consignados em que eles estavam realizando direto do benefício. E por que eles suspenderam isso? Para evitar novas fraudes no INSS. Então, foi necessário, por um tempo, né, bloquear. Isso foi no início de maio. A partir do dia 23 de maio, aí sim eles liberaram para que os segurados pudessem fazer novos empréstimos consignados. Só que isso eles trouxeram, né, novas exigências para evitar novas fraudes, que seria você fazer um empréstimo consignado através da biometria facial.
onde você entra no aplicativo do Meu INSS, eles vão te pedir a biometria para confirmar se realmente é você e só então conseguir realizar esse empréstimo. Então, por isso que eles bloquearam. Mas agora já está sendo feito normalmente, já autorizaram. Tem uma pergunta aqui de Ronaldo, lá de Londres, que ele falou que viu na televisão que tem muitas pessoas que foram vítimas desses golpes. Ele queria saber como é que ele faz para poder saber se ele também foi vítima desses golpes. Seu Ronaldo, para saber se o segurado ele está sendo vítima desse golpe ou não, o segurado ele pode acompanhar o extrato de pagamento no site do Meu INSS. Ele vai conseguir olhar tanto no site, tanto também se ele for na agência, né, do INSS, eles vão fornecer esse extrato. Lá ele consegue ver detalhado se tem desconto indevido de associação, de sindicato, se tem empréstimo indevido. Ocorre caso também que a pessoa vê que tem um desconto no banco, mas quando olha no INSS não tem nenhum desconto, o valor está vindo cheio, né, o valor total. Tem alguns casos em que talvez tenha uma tarifa bancária de alguma conta corrente que a gente já mencionou aqui que corre esse risco. Então, você consulta o seu extrato de pagamento, mas também a gente sempre vai frisar da importância de você ter um advogado de confiança para ele conseguir analisar se realmente trata-se de um desconto indevido em que você foi vítima de uma fraude do INSS ou se isso é um desconto bancário em que você tem que ver diretamente no banco. Juscelia, ela traz uma pergunta interessante aqui, que é como que esses dados vazam? Como ela sabe se os dados delas foram vazados? Infelizmente, isso acontece, né, Rafa, de próprio servidor de dentro do INSS, advogados, inclusive o presidente do INSS, o Alessandro, ele foi afastado das suas funções em razão disso. Então, infelizmente, são as pessoas que têm acesso diretamente nas informações que acabam vazando os dados pessoais do cliente, fazendo com que tenha uma autorização para ter um desconto indevido. A pergunta da Juscelia tem uma segunda parte, que ela pergunta se ela caiu no golpe, se tem como ela recuperar esse dinheiro, que é aquilo que a gente já explicou, né? Sim. Aquelas pessoas que elas foram vítimas de golpe, elas podem procurar um advogado, porque esse advogado ele requer na justiça a devolução em dobro desses valores e ainda uma indenização de danos morais por causa dos constrangimentos que ele enfrentou, né, durante o período que teve esses descontos realizados em seu benefício. Lembrando que muitas vezes os segurados recebem o benefício de um salário mínimo e esses descontos, né, por menor que seja, eles fazem a diferença no final do mês. Então, isso gera um dano moral e faz com que a pessoa ela tenha direito de receber de maneira dobrada o valor que foi descontado, mas ainda uma indenização por danos morais. Doutora, vamos encaminhar para a última pergunta da Aline, que é daqui de Montes Claros. Aline, muito obrigado pela audiência. Ela pergunta o seguinte: eu tenho um desconto de benefício há mais de 2 anos. Consigo ser indenizada? Pelo que eu vi, ela ainda não procurou um advogado, né? E você poderia responder? A orientação geral que a gente sempre dá é de procurar um advogado especialista para olhar se realmente trata-se de um desconto indevido. Tratando-se de um desconto indevido, a gente pode não, né? A gente pede a devolução dos valores já descontados, independente de quando começou a descontar. Então, inclusive, a gente pede a devolução em dobro desses valores e também uma indenização. Então, pode sim procurar um advogado especialista para a gente solicitar a devolução desses valores. Então, se você nos assiste, você tem alguma dúvida, você pode nos mandar a sua dúvida, seja pelo direct, seja comentando no vídeo, seja pelo nosso WhatsApp profissional, para aqueles que têm nosso WhatsApp profissional, que a gente vai trazer e vai responder aqui para vocês. É sempre um prazer, né, ter vocês participando aqui com a gente. Todo episódio a gente vai trazer uma dúvida do segurado. Infelizmente, a gente não consegue responder todos, mas a gente vai trazer aqui algumas perguntas importantes e interessantes para esclarecer os nossos ouvintes. E às vezes a gente não consegue trazer para cá, mas a gente responde no inbox, né, no direct. Vamos então agora ver como que nós podemos nos proteger, né? Como que a pessoa que está nos ouvindo ela pode se proteger para poder não ser vítima dessas fraudes. Hoje tem várias formas de se proteger. Uma das formas seria evitar passar informação através de WhatsApp, através de ligação, de SMS, até porque o INSS ele não liga para autorizar empréstimo que desconta direto no seu benefício. E de maneira alguma o INSS faz esse tipo de ligação. E até mesmo por WhatsApp, seja outro órgão, evita estar passando qualquer tipo de informação. Se você estiver com dúvida, chama algum conhecido, alguém da sua confiança para verificar se aquilo realmente procede. Até porque eu estava até brincando esses dias, Rafa, que hoje os golpistas têm mais informação e trabalham correto de uma forma que você
fica até com dúvida. Se você, com dúvida não, você tem a certeza de que é algo certo. Quando você vai ver, infelizmente, é um golpe. Então, sempre ficar atento. Evita assinar qualquer coisa, evita tirar selfie. Já vi várias pessoas já entrando com processo e sendo negado porque ela acha que não fez o empréstimo. Na hora lá da contestação, o banco apresenta uma selfie da pessoa que ela autorizou fazendo aquele empréstimo. Então, evita ligação, evita SMS, não passa nenhum dado. Se você quer fazer algum tipo de empréstimo, vá direto ao banco, né, para fazer corretamente, pega a cópia do contrato, porque isso faz com que você não tenha frustrações futuras, né? É sempre entrar em contato com os meios oficiais, seja do seu advogado, seja do INSS, Sim. 135, seja do seu banco. Outra coisa que facilitou demais, e agora a gente está vivendo um boom disso, é a inteligência artificial, né? Então as pessoas elas precisam tomar cuidado com isso, com as fraudes que são feitas através de inteligência artificial. Por isso que é importante sempre consultar um terceiro. Não tenho vergonha de consultar um terceiro, não, de consultar um filho, de consultar um advogado, de consultar um profissional para saber se de fato aquilo procede. Um golpe que tem sido muito comum tem sido, eles mandam um código para poder clonar o WhatsApp da pessoa, pergunta o código, se passa por uma outra pessoa falando que, tô te mandando um código aí para você confirmar o recebimento de tal coisa. Ou link para a O pessoa link, clicar. exatamente. E aí as pessoas elas precisam ficar espertas com isso para não cair, né, em nenhum golpe. Sem dúvida, a melhor forma de remediar isso, né, de evitar com que isso aconteça, é procurando ajuda. E se percebeu que foi vítima de algum golpe, procura a polícia, procura o INSS, procura a Polícia Federal para ter os seus direitos inicialmente resguardados. Outra coisa que a pessoa pode fazer para poder também ajudar bastante é conferir com frequência o extrato do meu INSS, porque lá vai dizer se tem algum empréstimo consignado ou não. Às vezes, pelo extrato do banco você não consegue ver isso, mas o extrato do meu INSS você consegue ver, que é através do meu aplicativo, do INSS, ou através do site. Basta entrar no aplicativo ou no site e lá na guia extrato de pagamento. Lá você vai confirmar se tem algum desconto que acontece ou não. Nesses casos, é importante, se você já tem algum empréstimo, se você já fez algum empréstimo, procurar um advogado para poder te acompanhar, né? E ver se tem algum desconto irregular ou não ali no seu extrato de pagamento. Isso é até interessante, Rafa, porque são descontos que o que você falou e é importante da pessoa conferir todo mês o seu extrato de pagamento, porque são descontos pequenos que o segurado ele não percebe. Já vi descontos ali de R$ 15, já vi até de R$ 80, né? Mas tem desconto pequeno em que o segurado ele não percebe que está sendo vítima de uma fraude de desconto devido e ele vai deixando. Então passa 1, passa 2, passa 3 anos, está descontando e ele não percebe. Então por isso que é importante você conferir, porque lá no extrato de pagamento do INSS vem detalhado todos os descontos que tem. Se você tem um desconto de reserva de margem para cartão, se você tem um desconto de empréstimo indevido, desconto indevido, de 13º, tudo vem detalhado no extrato de pagamento. Então não deixe de conferir o seu extrato mensalmente, ou você mesmo pode conferir, ou você pede alguém de confiança, até porque para conferir tem que ter a senha do Gov, né? Então é uma senha muito importante, mas não deixe de conferir para você não ser vítima também de uma fraude. Outra atitude que ajuda a evitar é ativar a biometria facial, né? Ou até mesmo a verificação em 2 fatores. Isso vai ajudar a evitar esses golpes. Se você tem um profissional que precisa disso precisa da sua senha, alinhe com ele. Então, seja o contador, seja o advogado, manter ele informado das alterações para poder garantir também, né, que, por exemplo, um processo no administrativo do INSS flua com certa segurança. Então, para que ele não perca prazo, porque de repente o segurado ele também muda a senha e não avisa para a gente, né? É importante manter o advogado informado, é importante manter o contador informado, porque, por exemplo, declaração de imposto de renda, o contador ele precisa, né, de verificar isso. E tem também a questão do segurado não acreditar em falsas promessas, né, Rafa? De eu vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho ali. O que você disse no início, hoje cada processo tem sua peculiaridade, né? Então, cada caso é um caso, cada caso é um servidor ou é um juiz diferente. Então, não acredite em, vou te dar um jeitinho, paga uma taxa aqui que vai ser mais rápido. É claro que tem algumas exceções, tem alguns casos em que o advogado ele vai cobrar um valor para prestar um serviço, mas fique atento a falsas informações que pode te prejudicar no andamento aí de você ter o seu direito resguardado e garantido.
É aquela pessoa que chega no escritório e fala assim: ah, mas a minha vizinha, sem nunca ter contribuído, deu entrada no benefício no dia foi concedido, né? Ai. E ainda fala que é aposentadoria. Na verdade, a gente precisa avaliar cada caso. Cada caso Cada é caso é um diferente. caso. Cada caso tem uma peculiaridade, tem os documentos que de repente ela tem, você não tem. E essa questão de você conseguir aposentar mesmo, sem nunca ter contribuído, se não for trabalhador rural, trabalhador urbano, não existe. Vai ser, no caso, um BPC aos 65 anos, mas a aposentadoria mesmo, né? Que é aquele benefício que vai garantir o 13º, vai passar para os seus dependentes, isso não existe. Então, é importante verificar porque existem muitos vendedores de promessa, né, doutora? E, na verdade, nosso objetivo aqui, muitas vezes chega um cliente lá no escritório, ele fica até chateado quando eu falo, não, mas aqui você não tem direito. A gente precisa ser sincero e falar com o cliente o que de fato existe. Também não adianta a gente pegar um cliente que vai falar com ele que vai dar certo e lá no futuro não dá certo. Óbvio que o nosso trabalho não é um trabalho de êxito. Nós não vendemos êxito. Nós falamos que vamos fazer o possível para o benefício ser concedido. Mas também enganar, ludibriar o cliente não faz parte, né? Faz parte da função, né? Eu queria, Rafa, que você explicasse aqui para os segurados que estão nos assistindo sobre o impacto que essa fraude teve para o sindicato. Porque a gente viu que isso impactou diretamente no sindicato, que a gente sabe que tem pessoas que trabalham corretamente, mas essa fraude, querendo ou não, impactou diretamente em várias associações, né? O que acontece é que o sindicato, infelizmente, ele tem perdido muita força nos últimos anos, né? Mas não porque ele não é importante. Na verdade, os sindicatos e as associações, eles são importantíssimos, né? Para poder mudar a realidade. Então, por exemplo, os sindicatos, ele faz todos aqueles documentos rurais de maneira gratuita. Então, o que eu percebi que tem acontecido? Os segurados, eles ficaram desconfiados dos sindicatos e das associações, quando na verdade nós temos sindicatos e associações que fazem um trabalho sério de levar uma emenda parlamentar ali para os segurados, de fazer alguns projetos de feiras solidárias, enfim. Existem aqueles sindicatos e associações que estão ali na linha de frente, trabalhando em favor do segurado, principalmente do segurado especial, né? O trabalhador rural, o pescador. E esses sindicatos são sindicatos, existem sindicatos sérios, né? Óbvio que aqueles sindicatos que estão envolvidos, as associações que estão envolvidas, elas precisam sim ser investigadas. Mas a gente também não pode desconfiar desses sindicatos que exercem um trabalho seríssimo e que, na verdade, muitas vezes é a porta-voz, é a voz que tem do trabalhador rural para poder falar com outras instituições, né? Sim, o sindicato é muito importante. Infelizmente, impactou diretamente no serviço do sindicato. A gente até comentou que o sindicato está recebendo vários ofícios, né, do Ministério Público para prestar contas, prestar serviço. Exatamente. Alguns sindicatos, eles estão recebendo alguns ofícios do Ministério Público, né, de outros órgãos também, para poder juntar os documentos que comprovam, por exemplo, a filiação do segurado ao sindicato. Também as associações. Óbvio que aqueles sindicatos corretos, eles têm, né, todos esses documentos. E é por isso que também o sindicato ele precisa de uma assessoria jurídica para poder garantir isso. Ele tem todos os documentos que vai resguardar ele para depois, futuramente, os seus dirigentes não responderem um processo ou algo nesse sentido. Então, o que a gente pode recapitular é que as fraudes, né, do INSS, elas existem, elas estão aí. É algo que não existe de hoje, infelizmente. A gente não sabia que tinha essa proporção, né? Infelizmente, tem uma proporção. Existe, na verdade, organizações especializadas nisso. A gente percebeu, a gente assistiu aí nos últimos dias que existem algumas associações que foram criadas exclusivamente para esse fim, e óbvio que isso não interfere no papel daquela associação que é séria, daquele sindicato que é sério, que está ali na linha de frente, e que existem várias formas para a gente poder evitar essas fraudes. E aquelas pessoas que também já sofreram por essas fraudes, elas podem ainda procurar os meios oficiais para poder informar, né? Procurar o INSS, procurar a polícia, procurar um advogado para poder tentar garantir. Fake news, né? Exatamente. Então, o segurado, a gente orienta sempre, procura informações oficiais, como o Rafael disse, evita fake news e até mesmo de compartilhar isso, né? Porque às vezes você compartilha algo que não é verdade e acaba espalhando. Então, pelos sites oficiais, você vai conseguir saber como que está procedendo essa fraude, o que vai acontecer, as ações do STF, os processos em si. E, mais uma vez, pedindo, né, para os segurados tomarem bastante cuidado ao passar informação, ao passar a senha do Gov, que é a mesma senha que a gente usa no site do INSS, porque isso evita para ter novos descontos, evita ter mais uma fraude, né, de uma proporção maior dentro do INSS. Então, fica bem atento quanto a isso.
Certinho, nós queríamos agradecer mais uma vez para você que nos acompanhou até o final. Queria convidar vocês para poder nos seguirem, né? No Instagram, o meu Instagram pessoal é Rafael Gomes _ADV. E o meu é Fabiana Azevedo, @advocacia. Nos acompanhem, que sempre a gente vai estar aqui postando mais um episódio sobre assuntos interessantes voltados para a área do INSS. Para você que nos assistiu, o nosso muito obrigado. Eu vou pedir para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Até mais e até a próxima.